Eu sempre assumo que leões são ferozes, então eu nunca sou pego de surpresa. E aí, camada? Eu sou o Gustavo Bins, também conhecido como Regrifo, hoje estou aqui para falar do Tarzan. Tarzan originalmente foi lançado... O Tarzan escrito pelo Edgar Rice Burroughs, originalmente foi lançado em 1912 na revista All Star Magazine, que é uma daquelas revistas pulps, que a gente já falou tantas vezes. Em 1914, depois ele foi lançado sozinho, em forma livre, né? Como um livro mesmo. Lá fora ele chama Tarzan of the Apes, né? Tarzan dos Macacos. Aqui a gente conhece apenas como Tarzan. Essa edição aqui que eu tô é da Zahar, tradução Thiago Lins, foi lançada em 2014. Uma edição bonita pra caramba, né? Da Zahar, sempre essas edições de capa dura. Eu só tenho uma crítica a ela, mas eu já vou chegar nessa parte. Tarzan, se você não conhece essa história, é uma história hiper clássica que conta que é bem reminiscente de outras histórias clássicas de heróis que são criados por animais, como é o caso de Rômulo e Remo, que foram criados por lobos. O Tarzan, ele é um filho de aristocratas ingleses, cujos pais são expulsos de um navio após um motim, e eles são deixados na costa da África, num local isolado, e depois os pais deles são mortos por criaturas da selva, etc. Ele é achado por uma tribo de macacos. Esses macacos são bem diferentes do que a gente imagina de gorila, outro tipo de macaco, um tipo de macaco meio especial, né? São os manganes, na língua dos símios, na verdade. Eles têm uma língua avançada entre eles. E o Tarzan, ele é criado por esses macacos. Ele é criado na verdade, por uma macaca que tinha um instinto maternal forte em relação a ele. E se torna a mãe dele, de fato, né? E aí, por causa disso, ele acaba se tornando... Ele é criado até a adolescência pelos macacos, e ele se torna extremamente forte e capaz por viver na selva. Inclusive, eles falam melhor do que qualquer atleta do mundo civilizado. E ele... É engraçado que Edgar Rice Burroughs, ele trabalha com duas coisas aqui, que é a natureza da pessoa acima da criação, porque ele acha que o Tarzan sempre vai ser nobre, porque ele nasceu nobre, independente dele não ter sido criado como um nobre. Então, tipo, é como se estivesse no sangue dele, ele ser superior a tipo, qualquer criatura que ele encontre, ou tribos que ele encontra, esse tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, que a criação dele, física, digamos assim, vai ser muito melhor do que qualquer um possa aprender na civilização. Então, ele também dá um toque de, tipo, que esse tipo de barbarismo seria melhor do que a civilização. No sentido de que o Tarzan é mais forte e capaz por causa do barbarismo, mas ele ainda é nobre por causa da civilização. Então, parece que Edgar Rice Burroughs não se encontra muito bem nesse sentido. Se você for comparar, por exemplo, imagine o Robert Howard, que claramente é um cara que não gosta da civilização, e ele diz que o Conan é forte porque ele é não civilizado, e o Edgar Rice Burroughs, ele tem esse paradoxo dentro do personagem, que o personagem ele é forte porque ele não é civilizado, mas ele é ainda superior porque ele vem de uma civilização. Então, se bem que a gente tá falando aqui da típica história de o homem branco é melhor do que qualquer coisa. Essa é a história do Tarzan. Então, o Tarzan ele é criado na selva, até que ele tem contato com um grupo de meio que exploradores perdidos. Esse grupo inclui a famosa Jane, né? A Jane. A Jane, ela acaba se apaixonando pelo Tarzan, tem toda essa história. O Tarzan, ele aprendeu a ler sozinho, com os livros de infância dele. Tipo, ninguém ensinou ele. Ele sabe a língua dos macacos. E todo mundo mais na selva, ele conhece a língua deles. Ele aprende a ler sozinho. É engraçado que ele aprende a falar em francês depois com um cara. Então fica um negócio engraçado porque ele sabia só ler em inglês, mas ele falava em francês. Aí com o tempo ele começa a dominar a fala em inglês também. Ele domina tudo que ele tenta, ele é a melhor pessoa do mundo, ele sempre vai ser superior em tudo. E, e ele vai vencer fisicamente todo mundo também. E essa é uma história bem recorrente nesse sentido. Como ele sai em formato de pulp, ele sai em contos, ele tem pequenas histórias com conclusões rápidas dentro. Não são exatamente contos, mas eles são trechos de uma mesma história. São capítulos, mas cada capítulo tem que acontecer alguma coisa importante e encerrar naquele mesmo capítulo, sabe? É sempre um risco, alguma coisa. O Edgar Rice Burroughs, ele faz essa história dentro da África, mas claramente ele não conhecia a África, porque ele fala de civilizações perdidas e selva num estilo que parece mais a Amazônia, na verdade, e civilizações
muito mais parecidas, talvez, com civilizações incas ou esse tipo de coisa, que é civilizações avançadas daqui da América do Sul. Ele pega, assim, tipo, leões na selva mesmo. Selva, eu digo assim, aquela selva úmida, fechada, com cipó e esse tipo de coisa, que não necessariamente se encontra na maior parte da África, né? Existe em alguns trechos, mas não é lá que, por exemplo, habitam os leões, como habitam nesse livro. Então existe uma dissonância forte nessa relação cultural. Bom, Edgar Rice Burroughs nunca esteve na África, como ele não conhecia ela, era aquela visão colonial dele, né, de um escritor distante que morava nos Estados Unidos e escrevia sobre isso. É engraçado que, apesar dos livros do Uma Pesquisa de Marte serem considerados talvez mais interessantes, assim, do Edgar Rice Burroughs, o Tarzan se tornou a história consagrada dele. Se tornou a história que definiu a vida do escritor. Tanto que existe uma cidade nos Estados Unidos que foi batizada de Tarzânia por causa do escritor, ele foi morar lá e tal. Eu não sei se era a cidade natal dele, é como um culto à personalidade dele e do personagem que ele criou. A história é divertida, como toda história pulp, ela tem um ritmo rápido, bastante ação, mas assim, não existe nenhum risco para o Tarzan, ele sempre vai superar todos os desafios. E uma coisa que me deixa bem brava é que, assim, esse livro, ele só conta metade de uma história fechada. Porque o livro Tarzan of the Apes é o primeiro, e o segundo é The Return of Tarzan, o Retorno de Tarzan. O Retorno de Tarzan conta a segunda metade dessa história. Ele fecha ela. No final desse livro, eu vou dar spoiler, sinto muito, mas é spoiler de um livro de 1912, pelo amor de Deus, né? No final desse livro, o Tarzan não fica com a Jane, e nem com o título dele de Lord Greystoke, porque ele é nobre. Ele acha que ambos vão ficar melhor com o primo dele, e o primo dele é apresentado como um vilão na história. Só que não é explorado, não tem uma conclusão isso. Ele abre mão do título e da Jane pra meio que o primo dele, e depois se encerra desse jeito, ele vai embora. E só no Retorno de Tarzan, que é o segundo livro, que isso é concluído. E a Zahar não lançou o Retorno de Tarzan, então ela não lançou a continuação da história. Então essa é uma história que ela para na metade. Tarzan é um livro incompleto em si. O correto seria o Tarzan e o Retorno de Tarzan formassem um livro. Porque o Tarzan of the Apes e The Return of Tarzan poderiam formar o livro Tarzan, com uma história completa. Mas ao invés disso, eles lançaram só o Tarzan of the Apes como Tarzan e não concluíram a história. Então, eu acho isso extremamente problemático. Porque parece que a editora não sabe o que está lançando, sabe? A Zahara quer lançar clássicos, por exemplo, nesse caso do Tarzan. Ela lançou ele, é um livro legal, só que depois ela não lançou a continuação. Porque ela lança um livro só, não tem esse negócio de série. Então ela podia ter lançado os dois em um livro só, né? Ficaria maior, mas pelo menos teria toda a história. É uma pena, porque é um livro divertido, ele é bom para passar o tempo. Tem um estilo de narrativa bem primário, assim, é aquele negócio que era escrito pelo Edgar Rice Burroughs desesperadamente toda semana, concluir um capítulo, de qualquer maneira, só para sair na revista. Depois teve até algumas revisões, tal, ele corrigiu algumas coisas, mas a quantidade sempre esteve acima da qualidade, tanto que o Tarzan foi uma série que rendeu aí 22 livros, não lembro, até mais talvez, acho que 27. Porque tinha quem consumia, né? E vendia pra caramba. Edgar Rice Burroughs escreveu um livro atrás do outro, sem parar. Tarzan é um livro que eu recomendo? Você tem que ter a visão de quando foi escrito esse livro, sabe? Esse livro foi escrito antes da Primeira Guerra Mundial. O que vai conter dentro dele, e que não é a visão clássica também que você vê do Tarzan no cinema, no desenho da Disney, nem nada disso. Ele vai ser bem diferente em muitos moldes diferentes. Mas é um livro divertido, é um livro de aventura pulp, e ele vai ter muita ação para você se divertir, um palavreado bem simples, história bem básica, dá para se divertir. Nesse sentido, eu recomendo. Essa é a minha resenha de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte e se inscreva no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.